Da situação do cliente. Daqui a pouco mais detalhes aqui no programa. Nós vamos já dar continuidade a esse assunto. Agora 10h24, quem está conosco aqui é o psicanalista Harley. Isso, Arley. Arley Isso. Aragão. Prazer em tê-lo aqui, Arley. Prazer em conhecê-lo antes de tudo. O Arley fará uma palestra beneficente, uma palestra solidária. Inicialmente, para participar, basta levar uma caixa de chocolate de qualquer marca. E o tema é: você tem medo do seu brilho ou da sua sombra? É isso mesmo, Arley? Isso, é isso mesmo. Eu vou estar. Sim? Oi? Afastar. Vou afastar um pouquinho? É. Ok, pode afastar. Tá tranquilo assim? Tá ótimo, Pezão. Pode falar, bom dia. Bom dia. Vai ser uma palestra que vai estar tratando da temática do medo, certo? Na maioria das pessoas. Porque muitas pessoas elas têm medo de estarem se desenvolvendo, de estarem entrando em contato com todas as suas potencialidades e acabam por se anularem justamente por terem medo do sucesso, medo de brilharem e ficam no anonimato muito aquém do que elas são capazes de estar entregando para a sociedade. Pois é, e algumas pessoas são assim, outras adoram brilhar. É isso mesmo? Bom, há muitas vezes, como a gente vê também na depressão, é uma coisa muito comum que a pessoa mais feliz, às vezes, pode ser a pessoa que está mais doente. Então, às vezes, a pessoa, num mecanismo de fuga, ela coloca uma máscara de que gosta de brilhar, de que gosta bastante de palco e de holofotes, mas, ao mesmo tempo, é um mecanismo dela de defesa justamente para enfrentar esse problema de não gostar do próprio brilho. Pois é, nós estamos vivendo dias de redes sociais. E de que forma as redes sociais elas revelam se as pessoas têm medo do brilho ou da sombra? Porque parece que está tudo maravilhoso, tudo bem, né, que todo mundo é feliz, que ninguém tem problema. Já algumas pessoas revelam problemas nas redes sociais e dividem os problemas com as pessoas. Enfim, para uma vista apurada como a sua, eu acho que você consegue perceber, né, o que é que está por trás de tudo. Mas para o observador que fica com a primeira impressão, normalmente parece que está tudo bem, né? Hoje em dia a gente lida muito com essa questão das falsas aparências na rede social, certo? As pessoas elas são bombardeadas o tempo todo com mensagens de status inalcançáveis, de padrões de beleza, de perfeição, de felicidade, de relacionamento que você não consegue vivenciar, entre aspas, na vida real. E isso acaba deixando a pessoa um pouco compelida no sentido, poxa, eu nunca vou alcançar aquele padrão, então não preciso me esforçar, né? E isso gera um grande nível de frustração. E as pessoas que nas redes sociais mostram tanto o lado de sucesso quanto o lado comum, o lado normal, as problemáticas da própria vida, são as pessoas que têm o maior destaque, porque se fazem, no linguajar popular, gente como a gente. Mostram que não estão ali apenas para conseguirem um status social, uma fama temporária. São pessoas que realmente mostram as suas fragilidades e dizem para a audiência que todo mundo tem direito de ter as próprias fragilidades e que isso não a faz uma pessoa fraca, muito pelo contrário. A pessoa fraca é aquela que ignora suas próprias fragilidades. A pessoa forte é aquela que se depara com as fragilidades e quer consertá-las, quer enfrentá-las. E muitas vezes a manifestação dessas fragilidades a um parente, a um amigo, a um vizinho, a familiares, nas redes sociais, é uma forma de pedir socorro, isso, de pedir ajuda? Sim, muitas vezes. Às vezes a pessoa se coloca feliz porque ela quer viver realmente aquela felicidade que não está vivendo. Então ela cria uma máscara, veste uma roupa da pessoa super feliz para tentar, num processo de autoenganação, acreditar que realmente está tudo bem, quando na verdade não está. Isso não passa no personagem. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes é um personagem, é um mecanismo de defesa. Isso acontece em todas as faixas etárias? Sim, com certeza. O problema tem em qualquer idade. Sim, problema mas a forma como psicológico. tratá-lo, enfim, como reagir diante do problema. A gente, quando tem mais maturidade, a gente consegue administrar melhor, nem sempre tem a ver com maturidade. Uma coisa interessante é que as crianças elas são muito mais verdadeiras em relação às suas próprias emoções, às suas próprias dores. Então, a máscara na criança é praticamente inexistente, não tem. E isso é uma coisa que, por falta do ensino da inteligência emocional para os nossos pais e para a nossa sociedade,
a gente vai passando a desenvolver esses mecanismos de defesa, criando essas máscaras sociais, para a gente poder fazer vista grossa para os nossos próprios problemas. Então, às vezes, nesse ponto, a maturidade emocional, em algumas vezes, até dificulta a pessoa estar lidando com essas coisas. Igual aconteceu mais cedo aqui no estúdio, às vezes a pessoa pensa que ela brilhar, ela se desenvolver, ela está sendo egoísta. Quando, na verdade, ela pode estar inspirando um filho, um primo, sendo farol da vida dos outros. Exato. Ela pode... outras pessoas. Sim, a pessoa não pode... Quando a pessoa se priva de brilhar, ela está privando outra pessoa de se espelhar em alguém que está tendo sucesso. Então é muito mais egoísmo você se privar do sucesso do que você se manter ali do que você se manter na sombra, entendeu? É muito pior você se privar do sucesso porque você está impedindo uma outra pessoa de olhar, poxa, ele conseguiu, ele tem uma história parecida com a minha, ele tem um histórico de vida parecido com o meu, então eu também posso conseguir. Perfeito. Agora, a gente falou de criança, né? A sinceridade, na verdade, a autenticidade das crianças, aquilo que elas fazem, que demonstram, seguramente pela sua ingenuidade, pela sua inocência, mas aí eu me coloco, de que forma as crianças, como elas são tratadas e como elas vão reagir diante da forma como elas são tratadas, elas vão ser adultos. De que forma, diante desse contexto? Bom, dentro da PNL, a maioria das crenças explica o que é PNL. Programação neurolinguística. PNL se chama Programação Neurolinguística, é uma técnica que foi desenvolvida na observação dos maiores psicólogos da década de 70, como Virginia Satir, Milton Erickson, e tem grandes ícones como Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts, certo? Eles são pessoas, eles são ícones da psicologia no cenário mundial. Certo? Então, psicologia moderna. Isso. A psicologia, tecnicamente, ela foi reconhecida como ciência na década de 60. Né? Então, teve grandes avanços através de Freud, Lacan e Jung, que foram os psicanalistas mais famosos das suas épocas. Né? E hoje a PNL ela modelou, fez um sistema de modelagem, ela pegou o que cada psicólogo na década de 70 tinha de potencial e de excelência e transformou isso para dentro da PNL em técnicas práticas para qualquer pessoa atingir a excelência nas suas vidas. Então, segundo o alinhamento da PNL, as crenças, que é o que a gente acredita que é verdade, não estou entrando em conceito religioso aqui, são criadas mais ou menos entre os 5 e 7 anos de idade. Então, sim, a criança, dependendo da forma que a criança é tratada, ela pode reverberar num adulto de total potencial ou num adulto de total incapacidade, de total inépcia. Certo? Então, a maneira como você, por exemplo, um caso muito clássico, o pai chega cansado do trabalho, dia estressante, aí o filho de 5 anos, ainda com a coordenação motora fina a desenvolver, vai todo solícito, todo feliz, pegar um copo com água e entregar para o pai. Aí a criança tropeça, o copo quebra e o pai solta os cachorros em cima da criança. Pronto. Aí você cria uma crença de incapacidade, eu não dou conta, você cria uma crença de que eu não posso ser bom como meu pai, já cria um distanciamento emocional, porque um trauma, ele demora em torno de 5 segundos para ser criado ou para ser retirado. É um pico emocional aliado a uma situação. Então a gente tem que tomar cuidado sim no trato, não só com as crianças, mas também com o adulto propriamente dito, porque muitas vezes um adulto é uma criança que não foi educada da maneira correta no que tange o âmbito emocional, o âmbito psicológico. E onde é que entra então? No futuro, né, na vida, na fase madura, na fase adulta, o medo do brilho ou da sombra. Exato. E esse exemplo do copo que eu utilizei, a criança ela pode se retrair e falar, não, eu não posso me expor demais, não posso ficar... Como meu pai foi assim, imagina para os outros. Né? Exato, é bem isso. E é justamente isso que a gente, já que já passamos da fase da infância, mas não está nada perdido. A gente tem como resolver isso. Como resolver isso? Através das técnicas da PNL. Existem técnicas de ressignificação de histórico pessoal, ponto para o futuro, aí entra em questão de ancoragem, acolhimento de sentimentos negativos, certo? Padrão hipnótico através da linguagem de Milton Erickson, que foi quem criou a hipnose clínica, né? Praticamente criou, deu uma perfeita modelagem para a situação. Certo? E através disso a PNL consegue estar trazendo uma melhora no trato de como a pessoa lida com os seus sentimentos negativos, de como que a pessoa lida com a própria sombra. Porque é muito comum
a pessoa ter medo de ser uma pessoa extremamente raivosa e uma pessoa extremamente vingativa, é muito fácil a pessoa ter medo da própria sombra, porque está ali muito tangente. A sociedade, as mídias sociais não deixam a gente esquecer do nosso lado negro, né? Mas as pessoas acabam esquecendo que elas têm também muito medo de demonstrar o seu próprio potencial. Às vezes até por insegurança, baixa autoestima. Às vezes a pessoa tem um grande conhecimento e nunca acha que está pronta e fica sempre estuda e não coloca em prática, quando ela já estaria pronta há anos atrás. Então não existe perfeição. Perfeição é utopia, lógico, devemos sempre buscar a melhor em todos os aspectos da nossa vida. Mas a perfeição é utópica, não existe a perfeição. Existe o aperfeiçoamento. A pessoa pode estar sempre procurando melhorar todas as situações, mas a perfeição não existe. Então você não precisa ter medo de ser quem você é, não precisa ter medo de se impor a própria vontade. Não precisa ter medo de errar? Com certeza não. Na PNL existe um pressuposto que diz não existe falha, existe apenas feedback. Thomas Edison, o ajudante do Thomas Edison, depois de 700 tentativas, chegou para ele e perguntou: por que você ainda continua? Você já falhou 700 vezes, você não vai descobrir a lâmpada. Ele falou: não, eu descobri, eu não falhei. Eu descobri 700 maneiras de como não fazer a lâmpada. Então, a cada falha, você está mais próximo do seu sucesso. E é essa resiliência, essa resignação que as pessoas não têm hoje em dia. As pessoas ficam com muito medo de falhar, de errar, porque são bombardeadas com padrões de perfeição inalcançável, não conseguem alcançar aquele padrão e ficam com medo de falhar e desistem no meio do caminho. Só para lembrar, a entrada para a palestra do Arlen Aragão vai ser no dia 4, vai ser depois da manhã, né? Isso, quinta-feira agora, às 9 da manhã. Não é para todo mundo fazer uma festa de chocolate, não. É para as crianças. Né? Isso, é para as crianças. Se quiserem levar para compartilhar, leva 2 caixas, uma fica para a criança, outra pessoa compartilha. Vai ser lá no Lar São Domingos. A entrega vai ser no Lar São Domingos, mas a palestra vai ser na Faculdade Estácio. Para estudantes? Para estudantes e para a comunidade em geral. E como é que faz para participar? Pode estar entrando em contato com a secretaria da faculdade, pode estar comparecendo no local já com a caixa de chocolate em mãos, sim, ou pode estar entrando em contato comigo também através do telefone 829-9337-4893. Repete devagarzinho, 8DDD82, sim, 99337-4893. 4893. 9337-4893. Isso. Certo. E aí, todo mundo você acha que tem espaço para quantas pessoas? Bom, o auditório lá tem espaço para 100 pessoas, 100. Então cheguem cedo. Preciso se antecipar, então. Precisa antecipar. Eu vou dar início à palestra às 9 horas. 9 da manhã. Isso, às 9 da manhã. E vou dar uns 15 minutinhos só de tolerância, mas não é para aproveitar a tolerância para chegar atrasado não, hein? Tem muita gente que chega atrasado nesse dia, Tem muita gente que chega atrasado, mas é questão de respeito com quem chegou na hora, a gente não estender muito o horário. Porque às vezes a pessoa mora longe, se sacrificou para chegar no horário e a gente tem que respeitar quem chegou no horário. Então antecipa um pouquinho a saída, né? Se vê que vai dar trânsito, sai uma meia horinha mais cedo que consegue chegar, não dá problema não. Perfeito. E o que é que você espera depois da palestra? Depois da palestra, eu espero, sinceramente, que as pessoas saiam pelo menos um passo mais evoluídos no sentido de não terem medo de si mesmo. Porque quando você deixa de buscar a sua própria evolução, você está deixando de fazer com que todas as pessoas ao seu redor evoluam também. Porque o que mais ensina não é a palavra, é o exemplo. Quando você muda uma atitude sua, você muda as atitudes do seu seio familiar, do seu seio de trabalho, do seu ciclo social. Você muda a sua vida. Você muda a sua vida. E a dos outros. E a dos outros, com certeza. Uma pessoa que passa a lidar melhor com os medos, ela passa a ser menos reativa, menos agressiva, uma pessoa mais compreensiva, mais branda, que confia mais em si mesmo. Então isso reverbera nas atitudes dela e a pessoa os outros olham, poxa, que mudança foi essa? E isso passa a inspirar as outras pessoas a quererem mudar também. Então, não tenham medo de evoluir, não tenham medo de mostrar todo o seu potencial, porque você não sabe de quem você é ídolo, você não sabe quem você está inspirando. Então, quanto mais você lutar em prol do seu sucesso pessoal, emocional, profissional,
você está inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. E a gente gera aí aquela teoria legal da corrente do bem. Perfeito. Só tomando um pouquinho mais do seu tempo, né? À vontade. Dia 1º de abril foi o dia da mentira. Exato. Dizem, né? Dizem, já virou inclusive, né? Já. Então é algo tão presente, tão importante, tão significativo para as pessoas, que as pessoas escolheram o dia, 1º de abril, como o dia da mentira. Quase feriado. E por que as pessoas fizeram isso? Olha, A mentira é assim tão importante, é algo tão verdadeiro? Bom, eu, para ser sincero, eu nunca tive a curiosidade de procurar a origem, por que o dia 1º de abril é o dia da mentira. Mas a mentira, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa. Você mente quando você não quer encarar determinada situação. Então você conta uma mentira aqui, você começa em casa quando atrasa uma conta, aí o credor liga, olha, e aí, não, fala que eu não estou em casa. Aí é só aquelas, entre as mentirinhas brancas que o pessoal fala, vê alguma pessoa, não tem aquele tato de falar, olha, eu estou com pressa, eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso, aí inventa uma história. Então a mentira ela acaba que virou uma coisa corriqueira na sociedade, certo? E Mentira é comum, mentira é normal. Não deveria ser. Eu acho ele muito louco. Tem um morro de raiva dele. Os livros que eu li, eu só li até a metade, não consegui ler até o final. Porque eu não suportei. Então, sinal que eu preciso ler até o final. Eu preciso encarar esse desafio verdadeiramente na minha vida. Mas ele teria dito que a verdade é um conjunto de mentiras, mais ou menos assim. Aí a gente já ele é meio filosófico. Ele é meio forte, né, em tudo. Porque se a gente for entrar no âmbito filosófico do assunto, você vai ver que verdade não existe. Pois é, onde é que você vai achar a verdade? A verdade não existe, né? Você tem a sua verdade, a verdade do outro e a verdade real, né? Então você nunca vai conseguir... Ou seja, não existe verdade absoluta. Exato, não, só existe verdade absoluta em religiões, que é uma prática da religião, é um dos pilares de religião é ter dogmas, que são verdades absolutas e incontestáveis, né? Mas quando eu penso em mentira, eu não penso na questão de verdade absoluta, eu penso na questão da integridade moral. A pessoa ela seguir fiel aos seus princípios, seguir fiel à sua integridade moral. Tem pessoas que mentem assim, de forma compulsiva e aparentemente saem de cabeça erguida, né? Mentem para poder sair de situações constrangedoras, para poder sair de situações onde poderiam ter uma sanção penal, onde poderiam perder o emprego, aí outra pessoa perde o emprego no lugar dela. Então essa mentira, a mentira, para mim, é uma mentira amoral, né? Não que exista mentira moral, né? Mas existem aquelas que não prejudicam tanto assim, né? Mas no meu ponto de vista, eu acho que por pior que seja a fala, ela pode ser dita. O problema não é o que você diz, é o como você diz. Na maioria das vezes o que você diz não importa, não faz a diferença, mas o como você diz faz uma diferença muito grande. O Giovanni está ouvindo a gente, senhor Reginaldo? Você gostaria de falar, Giovanni, sobre o medo do seu brilho, da sua sombra, ou sobre a mentira? Bom dia. Olha, é dos dois. Eu não tenho medo de nada, né? Eu tenho medo das coisas que vêm por aí. E sobre a mentira, o nosso Criador nos ensinou assim, que nós temos que falar sim ou não. E não podemos mentir, porque os mentirosos são filhos do diabo. Está na Bíblia assim. Então, seja perante quem for, que seja as autoridades, que seja quem for, nós temos que falar a verdade, porque Deus, nosso Criador, Ele nos defende nas horas mais difíceis. Se alguém pede a nós, fala mentira, conta isso, fala assim para poder ter uma saída, não. Nós não temos saída com a mentira, porque existe também um popular do povo que fala assim, que a mentira tem a perna curta. E a própria palavra de Deus, nosso Deus nos ensinou, fale sim, nós não podemos mentir, que o mentiroso são filhos do diabo. E Deus não fez a sua criação para ser filho de Satanás. Deus fez a criação dele para ser filho de Deus, não filho do diabo. E os mentirosos, como diz a Bíblia, são filhos do diabo. Obrigado, Rogério. Deus abençoe. Está aí a reflexão do Giovanni a respeito do que nós estamos conversando aqui. Bom, eu gostaria de pontuar só uma questãozinha que ele falou no começo, que, se não me engano, ele disse não tenho medo de nada, né? Só Não do tenho que... medo, é verdade. Né? Porque assim, o medo, a pessoa vê o medo como uma coisa negativa. O medo não é negativo, o medo não é positivo.
O medo é uma emoção. Uma emoção é um reflexo fisiológico do corpo humano, certo? Então, a emoção ela é neutra e é impossível a pessoa não ter medo. A pessoa sempre vai ter medo, certo? Só que o problema é o julgamento que a gente faz em cima da emoção. Esse sim é prejudicial. Certo? E a emoção, o medo, ele pode ser muito bom. Se você estiver na frente de um matagal escuro e você ouvir o chacoalho de uma cascavel, você vai dar medo, vai travar as pernas e vai sair correndo. Nesse momento foi muito útil, salvou a sua vida. Agora, se você tiver medo de se deparar numa situação, falar alguma coisa para o seu chefe que deveria ser dito naquela hora, você se privou de ter uma promoção. Então, nesse ponto, o medo foi negativo. Então, o medo é neutro. E o conceito de coragem que eu gosto de utilizar é que coragem não é ausência de medo. É você agir independente do medo. Né? E, pegando um pouquinho da fala do nosso colega, a questão da mentira, independente do âmbito religioso ou não, a pessoa ela tem que estar feliz com o que ela vai falar para o outro de acordo com os seus quesitos morais. Aliás, todas as culturas, todas as religiões, elas abominam a mentira. Sim. Todas, não apenas a religião cristã. Sim. Porque a mentira como desvio moral. Desvio de caráter, desvio de personalidade, com certeza, porque você não está sendo íntegro. Né? Se você tem a honestidade como um valor moral forte, você não pode falar algo que a pessoa que vai prejudicar alguém, porque você, além de mentiroso, está sendo desonesto. Né? Então, como a gente não pode entrar na questão filosófica de verdade e mentira, eu acho que a pessoa deve seguir a sua integridade moral, deve seguir os seus valores morais, os seus preceitos morais, que aí com certeza ela não vai estar mentindo, não vai estar fazendo mal ao próximo, até porque Jesus não era cristão, Buda não era budista, né? Eles só pregavam o amor ao próximo, eles não tinham religião, eles pregavam o respeito e o amor ao próximo, o que eu acho que é o mais importante, independente de religiões. Tem um princípio religioso que talvez possa se encaixe, eu gostaria de que você analisasse isso. Vou te chamar, viu, Arno? Estou encerrando já aqui a entrevista. Acho que é o Torá que diz que se você não quer para si, não faça para os outros. Sim. Com certeza. E é um princípio que é tido como religioso, uma orientação que é tida como religiosa, mas é uma orientação ética, moral também muito forte, né? Sim, com certeza. Você queria estar no lugar do outro? Você está mentindo? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente só dá o que tem. Né? Então, se você não tem amor próprio, você não consegue amar ninguém de verdade. Se você não tem honestidade, você não é honesto, você não consegue ser honesto com o outro. Então, pegando o que você falou e juntando que a gente só dá o que tem, então, realmente, eu concordo com você, até nas questões, nas principais palestras de inteligência emocional, diz que se você não quer aquilo para você, não faça com o outro. Isso é uma premissa básica de respeito até. Pois é, então, primeiro não mentir, né? Ou não tentar ser o dono da verdade, porque também tem pessoas que não mentem, mas acham que a sua verdade é a sua verdade. E tem que ser a do outro também. Pois é. Então a gente chegou finalmente numa conclusão, né? Acho que a gente vai sair melhor dessa entrevista. Com certeza. Se você for pensar por esse lado, não existe verdade. Existe o que faz sentido para mim, o que faz sentido para você, o que faz sentido para outra pessoa. E dentro disso, são os que a gente chama de conceitos. Dentro desses conceitos, nos cabe apenas uma coisa: respeitar. Exatamente, esse aqui é o grande segredo da vida. Obrigado. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. Muito obrigado ao psicanalista Arley Aragão, que estará realizando essa palestra solidária para você participar, uma caixinha de chocolate. Duas não tem problema. Se for uma já está tudo bem, mas duas também não tem problema, afinal de contas, né? Chocolate é uma das coisas boas da vida. E aí, se você quiser participar, será na Estácio Jatiuca, na Avenida Pio 12, número 70, às 9 horas da manhã do dia 4 de abril de 2019. E a entrega dos chocolates para as crianças que são amparadas pelo Lar São Domingos. Warner Oliveira, eu chamo você agora, Warner.